todo mundo, assim, ó. Eles dão feedback, e feedback é a coisa mais importante para vocês crescerem que existe. É verdade, professores? Não. Feedback é muito importante, porque se tu faz uma coisa errada, tem que aprender por que tá errado. Geralmente, quando vocês eram pequenos, os pais de vocês enchiam vocês de bolacha, né? Vocês sabem, não, tá errado fazer isso, não vou mais fazer isso. E eu acho que no mercado de trabalho é mais ou menos isso, é assim que funciona. Se tu não passou por uma vaga, os caras te dizem por quê, né? Por que tu não passou? Principalmente quando tu acha que fez tudo certo. O que acontece frequentemente, o cara acha que fez tudo certo e não passou. E é muito chato isso. Tá? Bom, Porto Alegre, então vamos entrar aqui em Porto Alegre. Eu fui em bastante entrevista aqui e o que eu descobri de salário não ficou nesse meio termo, que eu não teve nada menor que isso e nada maior que isso. Para entrar com a minha experiência de quem saiu da universidade agora e aquele boom no currículo e mais aquela KPMG no currículo. É isso que eu consegui, ó. Esses são os intervalos que eu consegui. Perfeito? E aqui eu queria falar para vocês, levantar aqui de novo aquele ponto de que não é só programação que existe, tem muito mais além de programação. Muitas áreas de TI, tem área de infra, tem área de muita outra coisa, e que às vezes o pessoal da informática fecha o olho, né? Eu acho que, que tem muita gente que só pensa em ser programador, e tem gente que pensa que como não gosta de programação, não tem mais o que fazer aqui, porque é só isso que existe. E não é, gente. Eu acho que programação é menos de 10% do que existe para o pessoal de ciência da computação. Engenharia também se aplica, tá? Mas é que engenharia já não é tão atrelada à programação quanto a gente. Tá? Então, é essa a mensagem, né? Não é só programação. Então, não desistam do curso porque não gostam de programar, por exemplo. Eu nunca gostei de programar muito. Eu sabia como é que fechava o end, o begin, o end, isso eu gostava de saber, né? Mas eu nunca gostei tanto assim de programar. E hoje eu vou trabalhar na Cisco, numa área que envolve muito conhecimento técnico e que envolve nada de programação. E vou fazer o que eu quero, uma coisa que eu quero fazer, e não vou mexer uma linha de código sequer. Bacana, né? Legal. Para quem gosta de programar, o Nirvana é ir para o Facebook e para o Google, né? Não tem muito mistério nisso. Tá, legal, assim, ó. Eu quero só levantar mais um ponto antes de passar, que eu vou falar mais sobre Google, Facebook, depois falar daqueles alunos que eu falei, né? E a Cisco também. E essa parte é um pouquinho de motivação para vocês, assim, ó. Eu acho que todas elas se aplicam, né? Eles pedem desempenho acadêmico, tá? Então, a Cisco, a primeira coisa que me pediu foi como é que eu tenho I3, que eles não pedem I3, eles pedem outro jeito de perguntar, né? Então tem que estudar, tá? Tem que se esforçar, pelo menos. E eu botei essas outras duas empresas aqui que... Só para fazer uma nota assim, o Google, quando eu fiz o processo de entrevista, eu achei que eu estava indo bem justamente quando, umas 2, 3 semanas depois da minha entrevista, o Brian mandou um e-mail para mim dizendo, André, manda teu histórico escolar o mais rápido possível. Né? É importante, tá? Vocês vão ver que não é tudo, não é tudo. É importante. É importante. Principalmente as mais difíceis. Principalmente as mais difíceis. O Nelson Matos foi nosso ex-aluno, né? Que é diretor de pesquisa lá em Zurich, ele esteve aqui e perguntaram para ele o que eu tenho que fazer para entrar para a Google. Ele respondeu, primeira coisa, tenha um currículo perfeito. Isso é verdade, sabe? Eu não quero dizer que o cara não precisa ser inteligente, muito inteligente, tá? Eu acho que o mais importante é ser esforçado, entendeu? Ser dedicado, eu acho que é mais importante do que ser inteligente. Pode falar. Eu acho que isso é uma cultura que talvez está sendo importada dos Estados Unidos ou talvez de outros países, principalmente porque essas empresas Sim. estão lá. Porque lá essa cultura é muito forte. Todo lugar, é. Todo mundo briga a faculdade inteira pela nota. Isso é importante, né? Chamam lá que é um cálculo que eles fazem em cima das suas notas. É. Eu vou puxar agora um assunto que eu ia falar, que eu esqueci de falar antes, na verdade, e eu vou falar agora. Quando eu ia falar que eu entrei em economia, eu ia falar isso, eu esqueci. Que quando eu entrei em economia, teve um monte de amigos meus que falaram que eu sou idiota, né? Eu sou um maluco. O cara falou, pô, tu não canta de faculdade? E nesse ponto eu tive um pensamento, sabe aqueles caras da publicidade, assim, pá! Tive aquela visão, né? Porque tem muita gente que atrela a faculdade é uma coisa ruim. Sabe, é o fim do mundo estar na faculdade. Os caras não vêem a hora de sair e quando sair não querem nunca mais ver, porque acham que foi um sofrimento. E eu não vejo assim, sabe? Eu gostei de ficar na URGS aqui na computação e estou gostando de estar na economia. Então eu acho muito ruim. Eu acho que pessoalmente é muito ruim. Se você é uma dessas pessoas que pensa que estar na faculdade é uma coisa muito ruim, que nunca mais quer ouvir falar em faculdade, eu acho uma coisa ruim isso. Eu acho que tem que encarar como uma coisa positiva. É bom estar na faculdade, é uma coisa ruim. Tá? Ou não. E... Bom, nem vou falar sobre isso aqui, deixa, porque senão vai faltar tempo aqui, né? Startup. Essa, Luciana Nedel, tudo bem? Gente, olha que engraçado, eu estava no aeroporto ontem, porque eu fui participar de uma... Olha, o mundo é uma coisa muito louca, né? Essa tava tudo pronto aqui, ó. Eu fui participar de uma entrevista ontem no Rio de Janeiro, dessa empresa aqui chamada McKinsey, ó. Fui pro Rio de Janeiro ontem de manhã, encontrei a professora no aeroporto. Coisa louca. Daí eu errei o nome dela, chamei ela de Érica, né? Isso, eu errei o nome dela. E daí a gente...
Mas daí a gente começou a conversar. E daí ela me deu uma ideia que foi a coisa que eu botei aqui, ó. Que o grande problema de startup é ter a ideia, né? Que esse era o meu problema e ela me ajudou no problema. E daí ela me deu uma solução muito boa. Pô, professora, tu me resolveu tudo aqui, que bom que tu veio. Ela falou assim, ó, eu acho que esse problema seria muito bem, eu vou tentar dar um coaching aqui, se estiver errado, tu me avisa. Fazer a menstruação. Fazer o mestrado e doutorado é muito bom para te ter essa ideia, porque geralmente os melhores trabalhos que viram em startup nasceram da ideia do mestrado e doutorado. Era mais ou menos isso, né, professora? Então o problema da ideia pode muito bem ou não, talvez, né, ser resolvido com isso. Um mestrado e um doutorado podem servir para te ter uma ideia para fazer startup. Todo mundo quer fazer startup quando sai da graduação e ficar rico de uma vez, né? Todo mundo gostaria de fazer isso. E para startup tem essa questão das incubadoras, que é um negócio muito legal. E tem aqui no Vale, e tem na PUC também, eu acho, né? Eu não sei se tem na PUC, acho que tem na PUC também. Os caras te dão todo apoio. E o que a professora falou um negócio muito certo ontem, professora. Eu vou me ajoelhar aqui para ti, professora. Ela falou o seguinte, ela falou assim, ó, que o mestrado e doutorado é uma época que tu tem consultoria gratuita, né? Gente, é verdade isso, né? Tu pode estar fazendo um projeto ali do teu mestrado e doutorado que tem consultoria gratuita, de gente que é expert no assunto. Professores, é uma ideia muito boa pensar assim, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, mas é verdade. Tem consultoria gratuita de professores que são experts no assunto, geralmente. E depois tu pode ir para uma incubadora que tem gente especializada nisso também que te ajuda pra caramba aqui. E tu pode entrar no FINEP e pedir dinheiro do governo para tocar a tua empresa. Essa eu estou adicionando, tá? Porque eu trabalhei numa que tinha isso. Então, basicamente, é só querer, assim, ó, não tem muito mistério. Não pode ter muito medo de abrir uma startup. Tem toda a questão de inovação e tem a questão do risco também, né? Que é o risco de não dar certo, pode ficar traumatizado com isso, talvez, né? Mas é uma coisa arriscada, né? Não é todo mundo que fica milionário com uma startup. Não é todo dia que nasce um Instagram da vida, né? Esse dia eu vi que um guri de 15 anos fez um negócio lá e vendeu milionário já. Que coisa louca. E, bom, eu trabalhei numa startup chamada Bubi aqui, quando eu voltei da Alemanha. E foi muito legal. Era um grupo de... Cadê a Teixeira? A banda aí. Era meu colega de trabalho aí, né? Alguém mais? Não? Não. E foi muito legal, foi legal, né? Pô, é muito legal trabalhar no projeto inovador ali e tal, e um time pequeno. Não? Ah, tá. Não, é bem legal, é bem legal. Então, se puderem fazer um estágio em uma startup aqui que tem incubada, eu acho muito bacana. E o melhor de tudo é que não precisa sair da URGS, né? Eu ia para aula, ia trabalhar, voltava para aula se precisasse, sem ter que ir para o centro ou para outro lugar. Muito legal. Tá, beleza. Vamos para durante a graduação agora. Isso aqui é uma coisa bonita de ver, ó, a possibilidade de viver a universidade. Por que é legal isso? Porque uma coisa que eu vejo na economia que não existe é o que a gente tem aqui. Tá quase acabando, né? Se importa se eu gastar mais 5 minutos? Sim, é legal. Tá, legal, né? Tá, legal. Que bom que vocês estão gostando. Eu vou chorar. Tá, mas deixa eu continuar então. Na economia, por ser lá no centro, tem um monte de gente que mora perto, o pessoal vai para aula e vai para casa, vai para aula e vai para casa. E aqui na URGS, no Vale, principalmente, não tem muito disso, porque é longe, né? Então o pessoal vem aqui e fica o dia inteiro aqui. E agora eu percebo como isso é uma coisa legal, é uma coisa muito legal, de tu viver a universidade. Isso é uma cultura que tem bastante fora do país e não tem muito aqui no Brasil esse negócio de viver a universidade. O cara vai para aula, vai para casa, cozinha, vai para aula de novo, vai para casa, vai para academia. Aqui, na informática principalmente, porque na economia já não tem isso, tem esse negócio de viver a URGS, sabe? Eu acho isso muito legal. Os professores estão todos no mesmo prédio, tu pode falar com eles geralmente quando tu quiser. Alguns pedem para tu marcar horário, né? Alguns não, mas tu pode marcar horário ainda assim. Na economia tem professor do direito, que é outro prédio, tem professor de administração, que é lá no outro lado. Então, aqui é uma vida, tu pode viver aqui se quiser, né? Tem RU, tu pode almoçar aqui, jantar aqui, sabe? Tu pode realmente viver aqui. Eu dormi no PET várias vezes aqui, ó. Tinha um sofá no PET. Então, né, Fábio? Cristiano, verdade, né? Me acordavam de manhã quando chegavam, eu estava dormindo no sofá do PET. Dá para viver aqui, isso é muito legal. E uma coisa que dá para fazer é iniciativa científica, né? Iniciação científica, e muita gente já faz. Programas como PET, que envolvem mais do que pesquisa, envolvem ensino também. É justo. Quem é de primeiro semestre aqui? Ninguém é de primeiro semestre? Os caras nunca se interessam, né? Esse é um problema. Primeiro semestre, tem 2 caras de primeiro semestre. Quem está acabando o curso dentro de um ano? Os caras começam a se preocupar só no final do curso, né? Divulguem para os colegas de vocês, que vai acontecer, o mundo vai... Não, é tudo um ciclo, não adianta. Então, vocês aí, ó, façam isso, é legal, tá? Façam iniciação científica, aproveitem para viajar, para apresentar trabalho, apresentem aqui na URGS também, tem como é que é SIC, né? Não, semana de Salão de Iniciação Científica, né? Negócio legal. Participem de maratona de programação, né? O André aqui, tu também participou, né? Bastante gente. Quem participou, levanta a mão. É muito legal fazer pesquisa. 1, 2, 3, muita gente. Maratona de programação é legal. Tem o Google Summer of Code, que eu já esperava que o Fialho tivesse aqui, ele não tá, né? Que é o cara que mais sabe falar sobre isso. É um negócio bacana também. Tem um negócio que a Luciana Nedo falou ontem, o pessoal que é mais velho que nem eu vai lembrar. Lembra no primeiro semestre que falaram da Imagine Cup? Era da Microsoft, ela veio dar uma palestra no primeiro semestre aqui. Ninguém lembra disso? Morreu esse negócio, né? E a Luciana estava indo para lá... Não, deixa eu falar da
Né? E no primeiro semestre que eu entrei... Para apresentar um negócio em São Petersburgo, agora representando o Brasil. Então a gente tem que fazer isso. Pouco legal, né? E no primeiro semestre que eu estava aqui, que eu era bicho, que nem aqueles 2 cidadãos lá, levantem a mão ali, fizeram essa palestra, a Microsoft veio para cá e falou sobre isso. E eu esqueci completamente disso, até ontem que a Luciana, que eu encontrei ela no aeroporto, a vida é muito louca, né, professora? Que coisa maluca, né? Daí ela falou disso, eu lembrei, pô, existe isso aí mesmo. Faça um estágio, faça um intercâmbio. Intercâmbio, assim, ó, agora só não faz quem não quer, né, gente? Pelo amor de Deus, agora tem com ciência sem fronteira agora, ou o cara que não consegue ver longe dos pais, só esse motivo, porque não tem porque o cara não fazer um intercâmbio, gente, pelo amor de Deus. Faça um estágio. Isso é uma coisa que eu queria dizer, assim, ó, isso é importante. As aulas da economia são todas discutidas. O professor lança um tema, o colega fala alguma coisa, o outro colega retruca, o outro colega retruca. Posso falar uma discussão? Vou falar rapidinho, professor. Uma discussão que eu me envolvi outro dia na aula, foi muito legal essa. Porque o professor falou assim, esse negócio medieval, de príncipe, não sei o quê, né? E não sei porque a menina puxou assim, a menina puxou do nada. Ah, é muito legal isso, né? Que o que a gente espera do homem é o seguinte, né? O cara tem que saber confortar a gente, tem que reparar quando a gente cortou o cabelo, reparar quando a gente está usando uma coisa diferente, tem que fazer a gente se sentir segura. E eu comecei a ouvir isso e eu pensei, não, legal, eu vou puxar um assunto legal, vamos conturbar esse negócio aqui. Eu falei assim, ó, eu achei legal isso que tu falou. Só que assim, ó, faz 2000 anos que as mulheres esperam isso do homem, né? Aquela imagem do príncipe vindo de cavalo, né? Sabe como é que é? Eu falei assim, ó, agora, ó, se eu for exigir das mulheres que elas façam a mesma coisa que elas vêm fazendo há mais de 2000 anos, que era o quê? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cozinhar, aí o cara é machista, entendeu? E meu ponto não é dizer que isso está certo, era a argumentação de dizer que o que elas pensam dos homens talvez esteja errado, né? Mulher espera muita coisa de homem, não é verdade, meninas? Não? Concorda, né? Espera muita coisa de homem. E eu estou dizendo isso justamente para dizer que na economia tem isso durante a aula.